Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuação do vídeo sobre as primeiras expectativas para o Carnaval de 2024. Estou aqui com o convidado Marco Maciel, do site Samba Rio, e no primeiro vídeo falamos sobre as escolas do domingo de Carnaval. E agora iremos para as escolas de segunda-feira. Bom, sem mais delongas, partindo para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Mais uma vez a Mocidade vai abrir a segunda-feira. Incrível, né? A Mocidade terá como tema o caju, né? O caju que a gente conhece, do carnavalesco Marcos Ferreira, enredo do carnavalesco Marcos Ferreira. O puxador é o Zé Paulo, que ficou muitos anos na Miradouro. O mestre de bateria é o mestre Dudu. O casal de mestre-sala e porta-bandeira é o Diogo Jesus e a Bruna Santos. E o coreógrafo é o Paulo Pina. Fazendo aqui um comentário sobre o casal. Para mim, foi o que salvou a Mocidade do rebaixamento, juntamente com a Harmonia. Se bem que a Harmonia não foi perfeita da Mocidade, mas a discrepância entre os casais do Império e da Mocidade foi muito, muito grande. Para mim, ali, a grande diferença realmente, para o bem, né, da Mocidade, a favor da Mocidade, foi justamente o seu casal, que especialmente a porta-bandeira, que é muito boa, excelente. E assim, é, fora isso, a Mocidade vive aí numa situação de crise que vira e mexe é encoberta por algumas colocações, até mesmo por aquele título de 2017, a meu ver, mas igualmente a Vila Isabel, né, passa por altos e baixos. Só que a Mocidade, ela se mantém ainda uma constante de embaixo, às vezes, que assusta. E não tem como deixar o histórico da Mocidade fora dessas expectativas. Não apenas pelo desfile de 2023, mas até pelos desfiles anteriores, que a escola conseguia ter uma colocação assim razoável, até mesmo voltando nas campeãs, como aquele de 2018, se não me engano, mas que apresentava ali alguns problemas, né, aparentes. E aí fica a pergunta: será que a Mocidade vai se segurar para 2024? Eu confesso que gostei da escolha do enredo. Eu acho que se uma escola de samba passa por um momento de crise, ela tem que vir com uma coisa leve, porque é justamente na trazendo a sua comunidade para um tema mais popular, para uma coisa mais alegre, que eu acho que a escola tem maiores possibilidades de conseguir fugir de um possível rebaixamento, se é isso que realmente a Mocidade vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que se fosse uma coisa mais séria, que nem foi em 2023, corre um risco maior, um maior potencial de dar errado que uma coisa leve. Eu lembro, por exemplo, 2014. Aquele samba, aquele desfile com uma proposta mais divertida, mais para cima, a meu ver, foi fundamental para a escola permanecer ali no grupo especial com uma certa tranquilidade, né? Apesar que o patrono ajudou no finalzinho ali com uma grana, mas eu acho que é isso. Eu acho que o caminho é esse. Mas de qualquer forma, não tem como a gente deixar de fora a questão histórica da Mocidade. E por isso minha expectativa é baixa. E você, Marco? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando mais esse vídeo aí, que eu estou com o Fábio Freitas. Para quem não conhece, Samba Rio, sambarriocarnaval.com. É, Ô, Fábio, assim, sobre a mocidade é aquilo, né? Ela, mesmo que tenha conquistado os títulos de 2017, e toda aquela polêmica com a Portela, ainda assim a mocidade não conseguiu disfarçar seus problemas administrativos, estruturais que vêm assim atrapalhando a agremiação há tanto tempo, né? A mocidade até teve assim bons momentos no carnaval depois de 17, mas é evidente que a falta de dinheiro, a falta de plástica tirava a agremiação da disputa pelo título. Até achei que 20 é um ano que a mocidade estivesse vindo um pouquinho melhor, assim, estruturada visualmente, poderia ser a campeã, porque eu achei que a mocidade fez um grande desfile em 2020 da Elza Soares, só faltou um pouquinho de um acabamento melhor.
Então, assim, começou a ter um peso, começou a cobrar esse peso, essa falta de investimento na mocidade, todos esses problemas políticos que a escola vem amargando. Aí começou já no ano passado, aí nesse ano de 23, aí a água subiu no pescoço, né? Infelizmente a água subiu, começou a chegar no nariz, assim, e por aquilo que você lembrou, o Império e Mocidade brigavam nota a nota para ver quem é que ia ser rebaixado, faltando 2 quesitos, o Império estava escapando, a E o Mocidade Império caindo. passou na frente da Mocidade, no finalzinho Sim, chegou a da passar. apuração. A diferença foi justamente quando entrou em Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Que foi o penúltimo quesito. Foi o penúltimo quesito. O Império chegou a passar a Mocidade. Aí, por um momento, a gente pensou: será que a Mocidade vai cair pela primeira vez desde 59, que foi o ano que a Mocidade entrou no grupo de especial na elite do Carnaval e não caiu nunca mais. Sempre desfila entre as grandes, né? Desde 59. Então, o casal, conforme você falou, acho que o casal da Mocidade merece até receber todas as homenagens, criar bustos em frente à quadra, porque foi quem salvou a Mocidade do pior, né? Quanto ao enredo, é um enredo muito interessante, é um enredo que parece ser um enredo mais solar, tropicalista, é um enredo que meio que evoca meio que Macabe Miranda, Salto American Way, o Fábio Fabato com os textos sempre uns textos mais complexos, digamos assim, mais. Tem até palavrão. Se você for olhar a sinopse, Fábio, tem até palavrão na sinopse do enredo da mocidade ali do meio. É coisa do Fábio Fabato, o pessoal conhece muito bem o Fábio Fabato, ele volta e meia tá aprontando essas aí pro pessoal do carnaval, né? Mas enfim, acho que acaba refletindo um momento mais descontraído que a mocidade precisa depois de todos os problemas que passou, um desfile que foi muito frio, além da plástica, o samba também não ajudou, um samba muito para baixo, o samba da mocidade esse ano. Então, tomara que os compositores acertem a mão e façam um samba mais alegre, para cima, que a mocidade precisa fazer o desfile para cima. E esse enredo, esse texto do Fabato sobre o Caju aí fazem com que a mocidade tenha a chance de conseguir fazer um desfile mais alegre que a escola precisa para, aos poucos, retomar a confiança que a escola, infelizmente, perdeu. A mocidade, depois da pandemia, ficou, infelizmente, sem muito rumo. Até 2020, a mocidade ainda brigava pelo título. Teve um grande momento em 17 até 20, mas a pandemia depois atrapalhou demais a agremiação, mesmo em 22, com o Arerê como Rodeca, a gente esperava demais que o enredo, o Oxóssi, viesse com que a mocidade fosse, enfim, para as cabeças, mas acho que o Arerê como Rodel, o Oxóssi, infelizmente, fez com que a escola se perdesse, foi uma escola que visualmente estava muito atrapalhada, e esse ano foi mais prejudicada ainda por seus problemas financeiros. Então, acho que, quem sabe, o Caju possa fazer com que a mocidade, enfim, volte a dar um up, não digo para ir para as campeãs, mas para melhorar essa colocação, pelo menos. Então, eu vou colocar minha expectativa para a mocidade, e vou colocar baixa ainda por tudo que a escola vem passando desde a volta da pandemia. Acho que a mocidade ainda não. Ainda está procurando o seu melhor caminho, Fábio. Se encontrou ainda, a verdade é essa, né? Apenas um detalhe, apesar de eu gostar do enredo, tem umas partezinhas aqui que eu acho meio confusas, tá? Mas eu comentei isso em outro vídeo. Quem quiser saber mais minha opinião, vê lá quando eu comento sobre o enredo da Mocidade 2024. Mas de qualquer forma, no geral, eu acho que era um enredo que a Mocidade precisava. A Mocidade precisava de um enredo assim para cima. Vir com uma coisa assim mais séria que de repente pudesse levar a escola para ficar mais carrancuda, né? Não ia dar muito certo, não. Bom, a segunda escola a desfilar na segunda-feira de carnaval é a Portela, que vem com o tema Um Defeito de Cor, dos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues. O puxador é o Gilcinho, mestre de bateria, Nilo Sérgio, o casal de mestre sala e porta-bandeira é o Marlon e a Esquel. E os coreógrafos são o Léo Sena e a Kelly Siqueira. Então, o que acontece? Eu confesso que eu não consegui me empolgar com esse enredo da Portela. Eu acho que a história
ela é muito bonita, mas eu não consegui vê-la na avenida. É uma história que, no livro, pelo que eu entendi, a mãe, né, mandando uma carta para o filho, falando do que seria, né, justamente do que ela passou, tudo porque ela passou, para justamente deixar assim um legado de resistência, né, de tudo que ela viveu. E o enredo é justamente o inverso. É a carta do filho para a mãe, mostrando justamente o que ela conseguiu, justamente com essa luta. Só que se a gente pegar a parte crua do enredo, é do mais o mesmo, tá? Que já passou nessa época aí. Ancestralidade, resistência, luta pela liberdade, valorização das mulheres negras. E com todo o respeito aos carnavalescos, eu confesso que não consigo me empolgar com o trabalho deles, tá? Eu não teve nenhum trabalho assim que eu consegui me empolgar com o André Rodrigues. E o Antônio Gonzaga, só vi um desfile, que foi do Arranco. As pessoas até acham que ele conseguiu tirar leite de pedra. Eu não consegui ver tudo isso, tá, gente? Eu entendo que teve a questão da chuva que prejudicou o barracão da escola próximo ao carnaval. Só que, de qualquer forma, ficou uma coisa prejudicada e eu não consegui ver assim nada excepcional. Tá? Então eu acho que tem um enredo assim com uma grande potencialidade de apresentar elementos bem repetitivos, e com uma dupla de carnavalescos que eu confesso que até o momento, não me empolga. E assim, uma escola de samba que deixou passar aquilo na avenida no seu centenário, eu confesso que eu perdi muita confiança na Portela. Eu nunca imaginei uma situação daquela em qualquer escola de samba. Eu acho que você tem que fazer o esforço acima do normal nos seus 100 anos. E o que a gente viu ali foi justamente o oposto. E tem outro ponto, o samba enredo. A escolha de samba enredo nos últimos anos tem deixado muito a desejar. Então, a minha expectativa com a Portela, ela é muito baixa mesmo, tá? Desculpa aí os portalenses, mas até a escolha do samba enredo é essa a minha expectativa. Se a escola escolher um verdadeiro samba, um samba enredo bom, que mostra que ela realmente vai para as cabeças, beleza, mas até o momento, bem baixa a minha expectativa. Com você, Marco. A Portela acabou fazendo um espetáculo assim que decepcionou, assim, acho que foi talvez a maior decepção do ano, por conta do centenário, toda a expectativa que era cercada para o enredo que falava dos 100 anos e começou errado do início ao fim. Acho que a escolha do samba acabou meio que dando assim mais ou menos o norte daquilo que aconteceria no desfile, que você não ganha desfile colocando drones, né? Para abrir. Tudo bem, foi uma inovação bacana, mas foi excesso de drone quando veio a escola já estava metade na avenida e ninguém tinha visto o desfile ainda, né? Só olhava para cima para ver o drone, né? Então, mas como diria meu amigo Cláudio Carvalho do Samba Rio, que é um grande portelense, fanático, que ficou que não queria falar com ninguém por causa do desfile da Portela ruim esse ano, ficou chateado com todo mundo, ficou em greve com a gente por um dia, aí passou no dia seguinte. Mas o Cláudio Carvalho costuma dizer que sabe o desfile de 24 salve o centenário porque a Portela ainda vai estar no centenário. A Portela só vai fazer 101 anos em abril, ou seja, quando chegar em fevereiro ainda vai ter 100 anos de idade. Então o Cláudio sempre diz o defeito de cor para tentar salvar o centenário, já que o desfile que fala de 100 anos acabou sendo essa sucessão de fracassos. E quanto ao tema, assim, o tema que eu gosto, assim, é mais um tema afro, que o André Rodrigues gosta muito de fazer, tratar um pouco da história do negro, tentar recontar um pouco a história do Brasil. Acho que o André Rodrigues está nessa corrente aí, que o Leandro Vieira também faz parte, de recontar um pouco a história, trazer novos heróis. Então, o André Rodrigues, acho que ele foi. A Copa Beija-Flor é uma escola que cobra muito. Assim, o André Rodrigues acabou não conseguindo ter a sequência em Nilópolis. Então, mas na Portela também tem cobrança, né? Então, o André Rodrigues é um cara que topa esses desafios.
E o Gonzaga é uma aposta. Aquilo que você falou, o Gonzaga tem o desfile no arranco, ele conseguiu permanecer o arranco no grupo de acesso até com uma certa tranquilidade, né? É por conta, por conta do que outras escolas não mostraram do que pelo arranco em si. O arranco ficou assim porque o arranco cometeu menos erros. Mas o Gonzaga ainda é uma incógnita, enquanto que o André Rodrigues ele já tem mais valores a mostrar. E o enredo, assim, eu gosto assim da teoria do enredo, uma espécie de carta imaginária do Luiz Gama para sua mãe, Luísa Maim, ainda que o Luiz Gama, pela história, o Luiz Gama ele foi separado muito cedo. O pai do Luiz Gama vendeu ele quando ainda muito pequeno, ele mal conheceu a mãe, por conta da história, a escravidão ainda na época vigente. Mas acaba sendo uma espécie de fábula, assim, uma imaginação, como é que seria o Luiz Gama na nossa causa abolicionista contra a Luísa Maim, e a Luísa Maim, que também foi uma mulher que lutou bastante contra todas essas mazelas da escravidão, o racismo. Então a gente vai. E vamos ver como é que vai ser visto na avenida, todo esse pessimismo que você tem, Fábio, de como é que vai ser desenvolvido, mas eu vou confiar que o André Rodrigues ele possa vir a fazer um bom trabalho, porque ele gosta de fazer esses enredos e que fala um pouco sobre a história, a negritude, que condena, que combate o racismo estrutural e qualquer tipo assim de crimes, né? Contra quem é da pele preta. Então, e quanto ao samba, Fábio, você observou bem, a Portela anda salgueirando ultimamente no samba, Fábio, anda salgueirando. É com perdão, assim, dos meus nossos amigos salgueirenses, assim, que anda fazendo umas escolhas erradas de samba também. A Portela mandou mal nos últimos 2 anos e tal, mas quem sabe a Portela não acerte a mão, até dando um pitacozinho. Eu gostei do samba do Vanderlei Monteiro esse ano, viu? Achei o samba bem interessante. Se o Vanderlei foi o campeão com o samba burocrático em 23, acho que esse ano ele conseguiu acertar a mão e para mim acho que eu tenho que ouvir mais vezes os sambas, mas eu acho que ele que sai na frente nessa disputa da Portela a princípio. Gostei muito do samba bem balanceado e mas a Portela também promete trazer outros sambas interessantes nessa disputa. Eu também gostei dos demais aí que eu vi. Mas acho que o Vanderlei está um pouquinho na frente. É aquilo, se a Portela voltar a acertar a mão no samba enredo, já é um bom começo. Já é um bom começo. A minha expectativa, Fábio, eu vou aumentar um pouquinho a régua da Portela, vou botar a expectativa média. Porque a Portela é média para a Portela, acho que a Portela ela pode brigar pelas campeãs se ela se ela deixar de cometer os erros que vem nos últimos anos. A gente vê uma escola que ainda está meio que devendo em termos. Ainda tem um racha político lá, infelizmente. Acho que isso que atrapalha um pouco a Portela ainda fica presa a algumas coisas. Então, acho que talvez esteja meio que travando um pouquinho a Águia em termos de voltar a brigar por título, como foi em 17, quando foi campeã. Então, acho que a Portela tem o objetivo a voltar nas campeãs. Então, o meu palpite é que a Portela tem assim uma média expectativa para as suas pretensões. Acho que campeãs é o grande objetivo, ficar o 6º lugar ali, pragmático, para voltar no sábado, Fábio. Tá certo, mano, tá certo. Eu inicialmente gostei ali de uns 4 sambas da Portela, mas ano passado eu gostava de uns 5, 6 e ficou tudo pelo caminho, né? Não adianta a gente gostar de 20 sambas, ter escolhido o pior. Bom, vamos lá. É, é. Terceira escola a desfilar. Unidos de Vila Isabel, que vem aí com uma reedição, Guibalá, uma viagem ao templo da criação. Do carnavalesco Oswaldo Jardim e que Paulo Barros vai reeditar. Puxador, o fantástico Tinga. Mestre de bateria, Macaco Branco. O casal de mestre de sala e porta-bandeira é o Marcinho Siqueira e a Cristiane. E os coreógrafos são o Alex Neural e o Márcio Jaú. Bom, já deu bastante polêmica do vídeo que eu fiz sobre a Vila Isabel, a questão da reedição, que eu não curto, não vou mudar minha opinião, eu sou totalmente contra, eu acho isso uma grande falta de respeito com os compositores da escola. Para mim, a Vila Isabel está assinando que ela não confia nos seus compositores, e para mim o problema que tem ocorrido nos últimos anos
em decorrência da insistência de escolher apenas uma parceria por muitos anos, o que desestimulou os compositores e acabou engessando quem continuou na disputa. A verdade é essa, os compositores da Vila Isabel ficaram engessados. Aí chegou um certo momento que nem mesmo a parceria de André Diniz começou a acertar a mão. Então, para mim, foi tudo culpa da escola. Aí, em vez da escola tentar consertar isso, não, piora tudo, trazendo uma reedição. Então, eu não consigo achar isso legal, eu acho isso extremamente ruim para o mundo do samba, ruim para a grande Vila Isabel, uma escola de samba que tem excelentes sambas enredos. E assim, para piorar tudo, vai pegar um desfile que eu amo de paixão. Eu sou extremamente apaixonado por esse desfile de 1993. É uma escola sem grana. A Vila Isabel, se não me falha a memória, era a escola mais pobre do grupo especial. Pelo menos eu acho que falam isso na transmissão da Rede Globo. E faz um desfile extremamente criativo. Se não fosse os problemas ali de evolução, da chuva, coisa e tal, a escola conseguiria uma colocação melhor. Mas se a gente pegar a essência daquele desfile, ele é fantástico. E aí você vai pegar um grande desfile que vai reeditar. Gente, desculpa, você reedita situações que você tem um grande samba numa época em que a plástica não era relevante. Lá nos anos 60, lá nos anos 70. Foi essa a ideia das reedições. E não pegar um desfile que tem uma plástica marcante. Então, eu ia colocar aqui minha expectativa com a Vila Isabel baixa. Mas, querendo ou não, Paulo Barros vira e mexe acerta, né? Como ocorreu ano passado. Então eu vou colocar a minha expectativa média. Não mais do que isso. Não estou dizendo que a Vila Isabel não vai brigar pelo título. Eu acho que até vai. Mas eu considero aqui, nessa minha análise, questão de eu me empolgar. Eu me empolgar lá na avenida. Eu acho que vai ser difícil isso acontecer porque as minhas lembranças são muito fortes em relação a 1993. Sempre foi dizer que o samba era cantado pelo Gera, que eu sou muito fã, entendeu? Outra cadência, que o samba era levado, tá? N fatores, tá, gente? Então, expectativa média com a Vila Isabel. Marcos, e você? Fábio, a reedição no grupo especial, confesso que eu até imaginava que ia ficar um pouquinho para trás, até esquecido, porque as escolas não vinham fazendo muito dessa prática ultimamente. Se eu não me engano, acho que a última que havia reeditado na elite do carnaval na Sapucaí havia sido a São Clemente com o Samba Sambô, se eu não me engano, em 19. Foi. Então, no especial sim, e no caso, o Guibalá é um dos grandes sambas da história da Vila Isabel, né? Foi até o Estrate de Ouro em 93, num ano de grandes sambas, como foi em 93, Dança da Lua e tal, da Estácio. Então, o Guibalá é um samba que, sei lá, é um samba que me parece ser cadenciado demais para o andamento que a Vila Isabel costuma colocar, que é muito para frente. A Vila Isabel, a swingueira, bota um andamento muito para cima. Muito para frente, muito para frente. Muito... Até porque com o samba que a Vila Isabel desfilou esse ano, em 23, das festas, não tinha como, né? Se botasse o andamento dos anos 80 lá, a pessoa ia dormir, né? Com aquele samba. Esse samba de 2023 pedia aquele tipo de andamento, é diferente. E esse de 93, ele não pede esse tipo de andamento. Exatamente. Aí vamos ver como é que vai ser, como é que a bateria da Vila Isabel vai fazer para adequar o samba do Guibalá a esse andamento de 2024, o andamento da atualidade, sem fazer com que o samba perca seu brilho, sem fazer com que o desfile não caia, porque é um samba que é um samba cadenciadíssimo, é um samba diferente. Martinho da Vila muitas vezes não rima nesse samba também, tem um quê de raízes em 87, e é um samba que é a cara do Martinho da Vila, a cara da Vila Isabel clássica.
Samba Estrada de Ouro, um dos grandes sambas dos anos 90 no Carnaval Carioca, mas que vai encontrar um outro público, uma outra forma de fazer carnaval 31 anos depois, né? Então, quanto a Paulo Barros ele vai ter a chance de seguir com uma boa sequência, tentar reconstruir uma nova boa sequência, em virtude de desfiles ruins que ele fez, e ele reconheceu no sorteio da ordem dos desfiles, quando ele concedeu a entrevista para o Milton Cunha, uma baita entrevista que ele deu, por sinal, em que ele fez os meia-culpas na Tijuca em 20, na Tuiuti no ano passado. Aí em 23 o Paulo Barros ele reconheceu que acertou tudo, fez um desfile memorável com a alegoria do São Jorge. Mas agora vamos ver como é que vai ser essa releitura de Paulo Barros para um visual que Oswaldo Jardim fez, que o Oswaldo Jardim era o mago das espumas, né? E o Paulo Barros ele vai colocar a sua cara num desfile que tinha a cara do saudoso Oswaldo Jardim, né? O Guibalá, né? Então, o Paulo Barros vai ter essa chance de falar um pouco sobre essa esperança que tem na nova geração, nas crianças, e isso que explica o fato da Vila Isabel ter tomado a decisão que muita gente não entendeu, que foi abrir mão de ser a última escola a desfilar e trocar com a Viradouro para ser a terceira por causa das crianças, para as crianças irem dormir um pouquinho mais cedo. A Vila Isabel deve entrar lá em torno da meia-noite e 30, 1 da manhã, vai dar para a criançada desfilar na segunda-feira de carnaval, porque é um enredo que fala sobre elas, né? Sobre o futuro, resgatar e a criança, a esperança de Oxalá. Então, eu achei que a Vila Isabel errou. Acho que a Vila Isabel tinha que ter ficado com uma última desfilar, porque a última de domingos, de segunda-feira, perdão, sempre tem assim uma chance maior, uma régua maior para brigar por coisas, por posições melhores, quem sabe título. Então, eu acho que essa troca que a Vila Isabel fez acabou atrapalhando a agremiação. Acho que até posso exagerar um pouco aqui, mas acho que a Vila Isabel se autoalijou da disputa pelo título por conta dessa polêmica troca que fez com a Viradouro. Mas, finalizando o Vila Isabel, minha expectativa, vou botar a expectativa boa. Eu vou ser mais otimista com relação a você, Fábio. Eu acho que a Vila Isabel não briga pelo título, mas acho que tem um lugar cativo nas campeãs, por ter o fator Paulo Barros, por ter um samba de forte apelo. Acho que Guibalá é Guibalá, acho que tem tudo para fazer com que a Vila Isabel faça um grande espetáculo. Então, para mim, tem lugar cativo nas campeãs, Fábio. Tá certo, tá certo. É, vamos ver, vamos ver. A questão é meio arrebatar. Título para mim é um detalhe entre aspas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estação Primeira de Mangueira, a quarta escola de desfilar na segunda-feira de carnaval, que vem com tema sobre Alcione. E os carnavalescos são Anique Salmão e Guilherme Estevão. Os puxadores são o Marquinhos Arte Samba e o Douglas Diniz. Mestres Taranta Neto e Rodrigo Explosão. O casal de mestre sala e porta-bandeira é o Matheus Olivério e a Cíntia Santos. E os coreógrafos são a Karine Dias e o Lucas Maciel. Bom, Mangueira vem falando de Alcione, tem tudo para arrebatar a marca de Sapucaí, uma excelente colocação. E só nisso aí já vale como uma boa expectativa. Eu acredito que vai sair sim um bom samba. Eu acho que vem aí algo referente à essência da Estação Primeira de Mangueira. Porém, entretanto, contudo, da mesma forma que a Portela, eu tenho um certo pé atrás com os carnavalescos. Tá? Eu acho que tiveram a oportunidade em 2023 e ficaram devendo. Ficaram devendo ali. É aquilo. Eles até procuram temas que realmente têm a cara da escola, mas o pessoal se acostumou com o estilo Leandro Vieira. A verdade é essa, né? Sem falar ainda do período de Maxi Lopes, né? Que a escola vinha belíssima. Então eu acho que a exigência é muito grande. E penso que eles vão ter que caprichar, porque senão o pessoal vai dar em cima. O pessoal vai dar em cima.
Eu acho que não dá para ficar apenas investindo na questão da emoção. Claro que a Mangueira ela se dá muito pela questão da emoção e especialmente samba enredo. Samba enredo leva muito à escola, mas eu acho que o Mangueirense está um pouco mais exigente. Então, eu vou colocar aqui como uma boa expectativa pela atmosfera que provavelmente deve existir nesse desfile referente para a emoção envolvendo uma grande homenageada Alcione, a grande mangueirense Alcione. Mas fica por aqui, tá? Quem sabe até perto do carnaval, aí sendo aquelas fotos marotas do barracão, minha expectativa se torne alta. Mas até o momento é essa, tá? Mangueira tem uma grande equipe, eu gosto muito da dança da Cíntia, apesar de eu achar que os jurados não curtem muito. E é isso, tá? Marco, tua vez agora. Olha, Fábio e amigos do canal Fábio S. Freitas, a estação primeira de Mangueira ela vai trazer para a Avenida um tema que a Mangueira gosta de ganhar carnaval, falando de grandes músicos, de grandes nomes da MPB, do samba. A Mangueira gosta. Mangueira, Maria Bethânia está aí como último exemplo, né? Ninguém dava nada pela Mangueira. O pessoal dizia que a Mangueira ia lutar para não cair. A Mangueira tinha vindo de um 10º lugar no ano anterior, se não me engano, e chegou em 16 e fechou o carnaval. E a Mangueira foi Com lá, um terço da arrebatou o grana de campeão. 2015. Com um terço da grana de 2015. Mais essa, né? A Mangueira tem assim essa magia de querer surpreender a todos, mesmo quando a Mangueira não é a mais suntuosa. A Mangueira vai lá, coloca o Braguinha, coloca o Caymmi, coloca o Chico Buarque, vai lá Maria Bethânia. A Mangueira ama homenagear grandes nomes da música e ama ganhar carnaval com eles. E Alcione é mais uma bamba que, mais uma mangueirense que, mais o nome do samba e da nossa música que ela vai ganhar essa glória de poder ser transformada com a Negra Voz da Manhã, esse enredo da Anique do Estevão e do Estevão, em tema, em ilusão. E a Alcione merece, a nossa marrom, ela que já foi tema de outros carnavais, na Unidos da Ponte, na Mocidade Alegre, entre outros carnavais para o Brasil afora, mas é que Mangueira é Mangueira também, né, Fábio? Mangueira é Mangueira, é a Mangueira. O Leandro Vieira também era um novato, assinava seu primeiro desfile com a Maria Bethânia e a Menina de Oiá, em 16, e de cara foi campeã, até porque o Leandro Vieira iria assinar esse desfile com o Max Lopes, né? Depois o Max Lopes não topou, dividir, o Leandro ficou sozinho, né? Então, agora e a Nick e o Estevam já tem uma experiência de um bom desfile da Mangueira nessa temporada, um samba que para mim funcionou muito bem, o samba das mulheres baianas. E olha, a expectativa que eu tenho, eu já vou dizer aqui, Fábio, eu acho que eu vou assim fazer uma postinha, expectativa altíssima de título da Mangueira. De título, acho que vai acontecer uma magia, vai arrebatar, vai acontecer alguma coisa que a presença da Alcione ali vai trazer grandes fluidos para a estação primeira de Mangueira. E assim como o Leandro Vieira, novato, se consagrou, pode ser a grande oportunidade para a Nick e para o Guilherme também conseguirem se elevar ao primeiro escalão dos carnavalescos. Eles têm a grande chance, a Nick, com a experiência dela na Tijuca com o Paulo Barros, depois sozinha na Ponta Pedra, o Estevão, que é oriundo do carnaval virtual, e depois fez um grande trabalho na Império da Tijuca, até chegar na Mangueira. Acho que eles vão ter essa grande oportunidade de fazer um desfile histórico. Então, ô Fábio, o pessoal não está colocando a Mangueira muito como favorita, mas eu já vou assim dar um chute aqui, um palpite, faltando 7 meses para o carnaval. Mangueira favorita ao título. Expectativa altíssima, alta para a Mangueira. Vamos ver. Vamos ver se eu vou estar errado. É Quero claro, né? ver. As expectativas iniciais que a gente tem até o momento, com certeza. Até porque Mangueira vai muito pelo samba enredo, vai muito pela questão da emoção, a verdade é essa, né? E como eu concordo contigo, eu acho que é a chance mesmo dos carnavalescos, né? Quem sabe aí eles arrebentem e entram aí, né, no escalão dos carnavalescos mais admirados do carnaval carioca. A gente torce por isso. Bom,
quinta escola a desfilar na segunda-feira de carnaval, o Paraíso do Tuiuti, que vem com um tema sobre a revolta da chibata, né? Uma homenagem a João Cândido, mas fala da história da revolta da chibata, do carnavalesco Jaque Vasconcelos. O puxador é o Picholé, que finalmente está tendo mais uma oportunidade aí no grupo especial, o Grande Picholé. Mestre de bateria, Marcão, o casal de mestre salva e porta-bandeira, Rafael Rodrigues e Dandara, e os coreógrafos são a Cláudia Mota e o Edifrank Alves. Então, eu confesso que eu gostei da ousadia do Thor em colocar a Tuiuti como a quinta escola de segunda-feira. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado, mas eu prefiro alguém ousado do que alguém acomodado. Eu prefiro alguém que ouse. Porque a tendência é a gente imaginar que a Tuiuti fosse trocar, né, para ficar lá em segundo, né, ficar lá iniciando o desfile, longe da Mangueira, já que muitos componentes que desfilam na Tuiuti também desfilam na Mangueira, mas eu gostei dessa ousadia aqui. E a Tuiuti tem um fator a mais na nossa análise, porque já saiu o samba enredo, né? Ou saíram o samba enredo, né? Vazaram aí o samba enredo numa gravação inicial que não estava legal, depois colocaram uma nova gravação remasterizada e o samba teve um amp bem interessante. Eu tenho que ouvir mais, porém eu acho que é um samba ok. Eu acho que é um samba ok. No primeiro momento eu achei que a escola tinha dado um tiro no pé. É um samba encomendado, não tem disputa na Tuiuti. O enredo é um enredo assim que já foi abordado na Sapucaí, né? Um tema sobre a revolta da chibata. Fala assim na homenagem a João Cândido, que evidentemente mas envolve ali toda a história da revolta da chibata, tá, gente? É um enredo histórico, histórico mesmo, sem firulas. O que eu curto, eu acho que o enredo histórico tem que ser assim, tá? Porém, existe um ponto aqui que é o seguinte: se a gente for parar para pensar em cenários de alegorias, que tipo de cenário nós vamos ter? Me faz lembrar Vila Isabel 2005. Barco, 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 barco. Pelo menos, eu espero estar totalmente enganado. Mas eu vejo ali você envolver questão ali de navegação, navio, e o Jaque vai ter que se desdobrar aí para não ficar indo numa mesmice, porque aquele desfile da Vila Isabel 2005, que era envolver embarcações, ficou algo bem monótono. E estou com uma pequena expectativa quanto a como ele vai desenvolver isso na avenida, porque a logo da Tuiuti tem uma revista em quadrinhos, né? Uma capa de revista em quadrinhos. Será que ele vai levar para esse lado? Acho que se levasse ia ser interessante. Tomara que ele não tenha me enganado ali. Mas de qualquer forma, no momento eu vou colocar minha expectativa com o Paraíso do Tuiuti baixa. Eu ia botar média, mas vou botar baixa. Eu vou torcer para gradativamente minha expectativa aumentar até o carnaval, mas no momento está baixa, tá? Sem mais delongas, Marco, é a tua vez. Primeiramente a Tuiuti me chamou a atenção no sorteio pela pose do Thor. Naquele momento que a Tuiuti saiu como a quinta, penúltima escola da segunda-feira, eu imaginei, vai todo mundo partir para cima do Thor, né? Para uma troca. Aí o Thor ficou naquela pose assim, cruzou os braços, ficou com o nariz empinado, assim, tava nem aí, não queria ouvir ninguém, não queria ouvir ninguém, mostrou uma imponência assim, olha, aqui ninguém tasca, ninguém vai chegar para cima de mim. O Thor meio que intimidou assim, sem falar nada, os demais presidentes da segunda-feira no sorteio. Aí no fim, enquanto que o Thor bateu o pé, ficou firme pela quinta posição, como uma forma de ousadia que você falou, Fábio, uma forma de grandeza que muita gente não manifestou no sorteio, como a Vila Isabel, que fez a troca, fez uma manifestação assim, uma demonstração de grandeza. Isso foi muito bacana por parte dele e querendo engrandecer o país do Tuiuti, que já vem tendo essa sequência bem interessante, uma sequência que para mim da Tuiuti é muito maior e mais significativa do que
a sequência que a São Clemente teve. A São Clemente não conseguiu, assim, virar uma escola grande, mesmo 10 anos especial. A Tuiuti está querendo ser essa escola grande. E após os erros que teve no ano passado, esse ano fez um desfile melhor, né? Desfile melhor de 23, o desfile sobre o carimbó lá. Então, acho que para 24, João Cândido sempre é um tema interessante. Tomara que não vejamos barcos e barcos e barcos, que nem o último desfile que a Vila Isabel, que o Joãozinho 30 fez, né? Que meio que assinou no 2005, né? Então, tomara que não vejamos assim um desfile assim tão clichê em termos de navegações e vejamos assim uma linguagem mais autorizada, conforme essa da história em quadrinhos, que é a logomarca, que é a forma como o desfile foi apresentado e tal, pelo Jacques Vasconcelos, que trouxe um ilustrador assim de renome para fazer o João Cândido, Revolta da Chibata, tudo que ele representou, o guerreiro, assim, em defesa da Marinha, que era bastante castigada pelos açoitados, os marinheiros, e o João Cândido foi lá e defendeu. Ele só teria esse reconhecimento depois do fim da vida dele, infelizmente. Mas, enfim, a Tuiuti, ela pode, por que não fazer, retomando a parceria com o Jacques Vasconcelos, que fez a escola fazer o seu maior desfile em todos os tempos, em 18, e com o Vander Pires, que vem num grande momento, o Vander Pires vai cantar com exclusividade, né? Perdão, Pichulé, estou confundido com o ano passado. Perdão. Graças a Deus que o Pichulé está tendo essa chance, né, de voltar. Ele só havia cantado no especial como titular no Batuque, na Império da Tijuca em 14. Então, o Pichulé está tendo essa chance finalmente de voltar a cantar no especial como titular na Sapucaí. E um samba que eu também achei um bom samba, mas é um samba que para mim não vai brigar pelo estandarte como a escola conseguiu nesse ano. Eu até destaquei aqui um trecho, assim, a anistia faz o flerte, mas o Palácio do Catete, você rimar catete com flerte, eu já fico assim, veja, veja bem, diria Pedro Migão, né, nosso amigo do Ouro de Tolo lá. Mas, enfim, acho que é um samba que vai crescer, mas acho que não vai brigar por estandarte, não vai brigar assim pelos melhores prêmios de samba, acho que vai vir Mas eu coisa acho que o menor. Tuiuti tem um trunfo que é o Pichulé. Eu acho que o Pichulé, eu acho que esse samba vai casar bem com a voz do Pichulé. Sem falar que o Pichulé é um grande puxador, ele deveria estar no grupo especial há muito tempo. A escola se fez muito bem escolher o Pichulé. Cara, concordo em gênero, número e grau, cara. O Pichulé, é, ele cresce o samba, ele é acostumado a cantar muito samba zafo, mas qualquer obra ele pega e eleva num patamar acima. O Pichulé está recebendo uma chance, mais uma chance tardia, porque já merecia estar há muito tempo. Acho que foi uma das maiores contratações que foram realizadas na temporada no grupo especial na Sapucaí. Essa chance do Pichulé na Tuiuti, Pichulé vai cantar no Barroca, no Anhembi, e também vai cantar no país do Tuiuti. Acho que vai ser um trunfo, melhor dizendo, com certeza, que vai ter a agremiação de São Cristóvão. Então, Fábio, a minha expectativa é um pouco maior que a sua com a Tuiuti. Vou botar como média. Acho que a Tuiuti, para mim, ela não briga para as campeãs, mas vai tentar se manter ali na oitava colocação que conquistou esse ano, vai tentar um sétimo lugar. Quem sabe tenta umas campeãs, mas acho que a Twitch vai ficar no sétimo, oitavo lugar. E vai manter uma posição similar à de 23, o Fábio. Tá certo, tá certo. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai sair o Paraíso do Tuiuti, que depois dos 8 tá devendo um grande desfile. Tem feito alguns bons desfiles de vez em quando, como foi 2023, mas longe de ser um grande desfile. Bom, vamos lá, continuando. Terminando com a última escola de segunda-feira, a Unidos do Viradouro, que tem o enredo Dan B, do carnavalesco Tarcísio Zanon. O puxador é o Vander Pires, mestre de bateria, o famoso mestre Cissa, casal de mestre sala e porta-bandeira, Julinho e Ruth. E os coreógrafos, o famoso casal É Segredo, Rodrigo Negri e Priscila Mota. A Viradouro tem um enredo, né, envolvendo aqui uma divindade responsável pelo movimento da Terra. Isso aqui eu vou fazer questão de explicar. Eu acho que esse enredo aqui ele é tão complicado quanto o da Grande Rio também, ainda mais por causa da sinopse.
A sinopse, eu acho que a sinopse da Viradouro, tá? Com todo respeito aí aos enredistas, ao carnavalesco, que ela mais confunde do que ajuda. Então, ela envolve justamente uma divindade responsável pelo movimento da Terra, denominada Dambê, e é representada por uma serpente. Então, no caso, o enredo da Viradouro se dá justamente pelas lendas que envolvem aí essa serpente. O curioso é que a sinopse é dividida em 5 momentos e as 2 primeiras partes elas são muito densas, tem muitas informações e muito ricas, que para mim dava até inclusive um enredo à parte. E depois parte para aquela coisa do mais o mesmo que a gente está cansado de ver no Sapucaí, né? A questão da religiosidade que se instala aqui no Brasil, ela vai se espalhar, né? Vai ter a questão do sincretismo e aí termina daquela forma que a gente sempre já viu diversas vezes, destacando, ressaltando a questão da força, o poder do culto, etc, etc, etc. Eu acho que é um enredo que começa de uma forma rica, muito forte, mas termina sem uma criatividade. E a forma que foi colocado na sinopse está de forma bem complexa, Mas eu também achei de forma bem complexa o enredo de 2023. E na Avenida, para mim, passou de forma fantástica. E se isso permanecer da mesma forma para 2024, considerando toda a organização, toda a estrutura que tem a Viradouro e toda a equipe, especialmente pelo casal É Segredo, que para mim é o melhor casal de coreógrafos que tem no momento de comissão de frente, apesar de alguns erros de vez em quando, tá? Por tudo. Ainda tem Vander Pires, que eu aprendi com o tempo a me acostumar a gostar do Zé Paulo. Eu confesso que no início não era muito fã do estilo do Zé Paulo cantar, aprendi a gostar, mas Vander Pires é Vander Pires. Tá? Eu acho que o Vander Pires dá um charme todo especial aos sambas enredos. A Viradouro é a grande favorita para o carnaval nesse momento. Tá? Então minha expectativa por tudo que envolve a escola é alta. E é a grande favorita para o carnaval. E você, Marco? Concordo, Fábio, concordo que a Viradouro não só é a favorita, mas como é a escola a ser batida por todas no carnaval nesse momento, porque a Viradouro, desde quando voltou ao grupo especial, a partir de 19, a escola só vem obtendo colocações como campeã, vice ou no máximo terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Então a Viradouro ela é aquela escola que desfila e as agremiações que vêm a seguir, as co-irmãs, têm que tentar fazer melhor do que a Viradouro fez, né? Isso aí, o Cláudio Carvalho que fala isso do Samba Rio, o Carlos Fonseca, nosso amigo Carlos Fonseca também fica todo orgulhosinho, né? Porque a escola dele tá faceiro, não sei o quê. Mas de fato, é porque a Viradouro está com uma estrutura maravilhosa. Marcelinho Calil, sua diretoria, conseguiram reerguer uma agremiação que, em meados da década passada, estava até ameaçada de não desfilar, passou por uma pendenga financeira assim dramática, de acordo com alguns relatos que eu recebi. Aí você vê a Viradouro renascendo como uma fênix e virando essa potência dessa gestão do Calil, que tem acertado e acertado. É, trouxe o Cissa de volta, o Cissa que também vinha numa baixa na sua carreira, mas o Cissa conseguiu retomar seus grandes momentos. O Zé Paulo Serra obteve essa identidade, mas decidiu optar por um novo caminho, foi para a Mocidade. Aí o Vander Pires volta para Viradouro depois de cantar o Arriba Viradouro, que o nosso Carlos Fonseca, nosso amigo, ama de paixão, né? Não, brincadeira, Carlos. Brincadeira, Carlos. Então, mas enfim, a Viradouro é a agremiação que tem feito tudo certo. Se formos fazer aqueles rankings assim, de colocações nos últimos anos, a Viradouro é que é a melhor, porque tem sido a mais regular. Quando não é campeã, é a segunda ou terceira. Então a Viradouro ainda por cima sendo a última, sendo a sexta de segunda-feira, isso aí aumenta ainda mais
esse privilégio, essa posição que a escola vai ter, assim, que vai ajudar muito. Por isso que eu reclamei da Vila Isabel. Por que a Vila Isabel topou trocar com a Viradouro? O Calil agradeceu, o Carlos Fonseca também, né? Então, e quanto ao enredo, é um enredo complexo, né? Eu também concordo que o enredo da Rosa Maria de Psíaca também custou, assim, a ler, assim, depois de você analisar a sinopse, você ficou que sabe que vai conseguir a escola fazer isso, Tarcísio vai conseguir colocar isso de uma forma clara e compacta, e conseguiu, foi um desfile magnífico, uma comissão fantástica, aliás, em uma época de comissões de frente chatíssimas, a comissão da Viradouro foi a única comissão que me chamou a atenção positivamente, porque no mais, excesso de coreografias longas, arrastadas, que não leva a lugar nenhum. Não sei se você tem essa opinião, Fábio, Não, que não tem. não tem. Eu acho que as comissões de frente, eu acho que estão Não, muito as exaustivas, comissões de frente, de modo geral, estão muito chatas. Estão muito chatas, mas eu achei muito que a da chato. Viradouro também tava. Mas sobre o enredo de 24, é um enredo complexo também. É o que você falou, Fábio. São muitos enredos ali num só. Você vê a Roboboi, o Xumaré, você pensa na lenda do arco-íris, serpente. Aí depois você vai lá e já tem lá o enredo dos Voduns, do Gege, que lembra Maria Mineira Naê, da Beija-Flor. Cabo Sul também, 81, fez um enredo parecido. Aí você chega lá e tem outras referências, é, terreiro cósmico. Mas a gente vai confiar que o João Gustavo Melo, que é um dos grandes pesquisadores do carnaval da atualidade, ele consegue fazer com que a pesquisa ajude o Tarcísio a realizar os seus desenhos, fazer suas fantasias, colocar tudo na pista. É um enredo bem complexo e tal, o Arroboboi, mas vamos torcer para que o Tarcísio consiga fazer com que a Viradouro faça um desfile que a gente está esperando, que a Viradouro coloca a régua lá em cima, a gente tem expectativa sempre exigente da Viradouro agora, a gente sempre vai dizer, a Viradouro é a escola que vai ser batida, a escola que vai fazer o carnaval para ganhar, o pessoal tem que esperar a Viradouro, então a Viradouro com o momento que passa, tem tudo com o Tarcísio, com o João Gustavo, mais a diretoria, mais o Calil, com o Vander Pires agora, o Cissa, o Casal Segredo, todo mundo tem tudo para fazer um grande espetáculo para Viradouro. E para concluir, a expectativa é altíssima. A Viradouro é a favorita ao título, na minha opinião. E na minha lista particular, eu boto o Viradouro como favorita, seguido de Mangueira e no domingo Imperatriz, ô Fábio. Tá certo, Marcos. Então, só repassando aqui, para a gente encerrar. No meu caso, eu estou com uma baixa expectativa para os desfiles de segunda com a Mocidade, Portela e Tuiuti. Uma expectativa média com a Vila Isabel, boa expectativa com a Estação Primeira de Mangueira e alta expectativa com a Unidos do Viradouro. Já você com uma baixa expectativa com a Mocidade, uma média expectativa com a Portela e também com o Paraíso do Tuiuti, uma boa expectativa com a Unidos de Vila Isabel e uma alta expectativa com a Estação Primeira de Mangueira e Unidos do Viradouro. E aí, com o tempo, provavelmente isso deve mudar de certa forma, né? E aí vamos ver como é que vai estar nosso termômetro daqui a um certo tempo, tá legal? Marco, muito obrigado por ter participado aqui do canal, foi de muita valia trazer seus conhecimentos e até a próxima, tá? Agradeço aí a tua participação. Bom, pessoal, agradeço a quem acompanhou até aqui o vídeo, tá certo? Coloquem nos comentários também o que vocês acham das suas expectativas, né, para as escolas para o próximo carnaval e até a próxima. Valeu!